Alô você, tudo bem? Salve, salve todo mundo, galera! Show de bola! Pessoal, vamos começar uma nova playlist. Essa playlist vai ser sobre eletrônica analógica. Então, vamos começar nosso vídeo, mas ó, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, compartilhe para os amigos, comenta aí o que você está achando da aula, se está sendo legal, tudo mais. Aguardo vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para a aula. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos começar nossa aula. Bom, o tema de hoje, eletrônica analógica 2. Beleza. Modelos para circuito CA. Todo mundo me conhece? E quem não me conhece? Eu sou o professor Ariomar, sou um mestre em engenharia biomédica. Com esse canal lindo, maravilhoso, estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Comentem, fique à vontade. A casa é de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de modelo para circuito, a gente tem que ver esses textos aqui. Ó. Uma vez polarizado o transistor, pode-se aplicar uma tensão alternada na base e com isso obter uma tensão mais elevada no coletor. Olha que coisa importante. A intenção é amplificar o sinal, né? Então vamos pensar nesse detalhe. Outro detalhe. Portanto, a finalidade, como eu disse para vocês, é a amplificação do sinal. Por quê? Porque a gente vai poder aplicar uma tensão alternada na base e com isso obter uma tensão mais elevada no coletor. Show de bola, né, gente? Então, esse modelo de circuito CA, teríamos que ter capacitores. E o primeiro capacitor que eu vou falar para vocês é o capacitor de acoplamento. Olha que interessante. Em um resistor, quando a frequência aumenta, a passagem de corrente não é alterada. Pô, a gente já sabe disso por conta de quê? Da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Lembra disso? Bacana. Então, em um capacitor isso é diferente, pois com o aumento da frequência, a passagem de corrente diminui, ou seja, por conta da reatância. Lembra disso? Mais para frente a gente vai ver umas fórmulas. Então, o uso dos capacitores nos circuitos amplificadores, usado para acoplar ou transmitir os sinais CA, corrente alternada, de um circuito para o outro. E é usado para desviar ou curto-circuitar os sinais CA para alterno. Olha só, desviar significa a gente mudar a sequência, o caminho da corrente. Curto-circuitar significa que não passa nenhuma corrente, certo? Então, ambos dependem da quê? Da reatância capacitiva. Como é calculada essa reatância capacitiva? Por essa fórmula simples, muito simples. Reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2π Fc. Lembrando que F é a frequência e C é o valor do capacitor. O valor, o módulo dele, o valor cheio dele. Beleza? Bom, vamos lá. Reatância capacitiva. Como eu disse para vocês, é inversamente proporcional à frequência e à capacitância. Exemplo. Dobrando a frequência, a reatância cairá pela metade. Beleza? Então, pensando nessa equação, cara, é fácil demais ver isso. Olha só, se dobrarmos a frequência, se dobrou essa frequência, como é inversamente proporcional à reatância, a reatância vai cair pela metade. Isso é simples, matemática básica. Bom, em altas frequências, a reatância se aproxima de zero. Por quê? Se eu aumentar isso aqui muito, o que vai acontecer com a reatância? Vai se aproximar de zero. Isso significa que o capacitor opera como um curto. Beleza? Pessoal, olha só. É inversamente proporcional. Se eu colocar isso aqui muito alto, isso vai diminuir muito pelo mesmo valor. Então, seria como se fosse, vamos supor o seguinte, aumentou a frequência para 10 mil vezes, então esse valor vai diminuir 10 mil vezes, aproximando de zero. Em baixas frequências, a reatância tende ao infinito. Isso significa que o capacitor é um circuito aberto, ou seja, frequência muito baixa, próxima de zero, eu vou ter uma reatância, de certa forma, alta. O que vai acontecer? Vai tender ao infinito. Ficaria como se fosse circuito aberto. Bom, capacitor de acoplamento.
O capacitor de acoplamento ele transmite uma tensão CA de um ponto para o outro. Ou seja, a corrente passa por ele, fazendo com que ele chegue ao outro ponto. Aqui um exemplo bem simples, ó. Esse RG, a gente pode dizer que é o resistor interno deste gerador de corrente alternada. Ele está em série com uma carga. E por estar em série, significa que ele vai acoplar essas duas frequências. Beleza? A gente já sabe que calculou por essa fórmula. E aqui o sinal CA está passando de maneira correta de um lado para o outro. Muito simples, né? Qual a corrente? Qual a corrente? Depende da frequência da tensão do gerador. Em baixa frequência, o capacitor atua como um circuito aberto, a gente falou anteriormente, por conta daquela fórmula. Em alta frequência, o capacitor age como um curto e a corrente é igual. Opa! Então, para calcular essa corrente máxima, a gente vai fazer essa continha muito simples aqui, que é o valor da tensão, né, alternada dividido pela soma desses dois resistores. Por que soma? Porque está em paralelo. E aqui eu tenho o idioma. Funcionamento do capacitor. Bom, o capacitor para funcionar corretamente deve operar como um curto para a menor frequência de operação da fonte. Menor operação. Então, por assim, se a frequência do gerador varia de 20 a 20 kHz, então o capacitor deve ser dimensionado para operar como um curto na frequência de 20 Hz. Beleza, professor? Quer dizer que se eu tiver um capacitor com a frequência de 19 Hz, é bom? Sim. De certa forma, sim. A gente vai ver que a gente pode melhorar um pouquinho mais cada vez isso aí. Mas aqui eu tenho o espectro de audição ou o espectro de que um microfone funciona de 20 a 20 kHz. Se eu tiver uma frequência abaixo disso aí, frequência máxima abaixo, eu vou operar de maneira correta esse capacitor. Então, qual é a regra geral? A regra geral é a reatância capacitiva deve ter no mínimo 10 vezes menor que a reatância total em série com o capacitor. 10 vezes menor. Então vamos fazer matematicamente o seguinte, ó. XC tem que ser menor ou igual a 0,1 a soma destas resistências. Lembrando que está em série, por estar em série, é só somar. Então veja só. Frequência crítica. A gente já falou da frequência máxima. A crítica seria o quê? Onde a reatância do capacitor é igual à resistência do total. Então vamos colocar que a reatância ficou exatamente igual. Beleza. Se ela ficou igual, significa que o XC, reatância do capacitor, tem que ser igual à soma em série desses resistores. Então eu posso dizer que XC vai ser essa resistência total. Como eu tenho que XC é igual a 1 sobre 2π FC, então eu vou substituir esse XC por RT. Beleza? Vamos passar esse F para o outro lado, ele vai passar multiplicando, o RT passa dividindo, então eu tenho essa formulazinha, que é frequência crítica vai ser 1 sobre 2π RT, que é a soma desses dois resistores, RL e RG, multiplicada pela capacitância desse capacitor. Até agora, olha só pessoal, até agora vimos que um capacitor de acoplamento age como um curto em altas frequências. Agora vem a pergunta séria, mas o que caracteriza uma frequência alta? Vamos pensar. Vamos lá, vamos para frente. Olha a regra geral. Pela regra geral da reatância capacitiva de 10 por 1, ou seja, tem que ser 10 vezes menor, né? Então vamos calcular isso aqui. Pense que a frequência é alta quando ela é 10 vezes maior que a frequência crítica. Então, simples, frequência crítica aqui, ó, é maior ou igual a 10 vezes a frequência alta, ela tem que ser 10 vezes maior que a frequência crítica. Logo, dado um circuito RC, resistor capacitor, pode-se calcular a frequência crítica e em seguida multiplicá-la por 10 para obter a chamada frequência alta, ou melhor dizendo, frequência de quina. Pega esse nome, galera, frequência de quina, tá?
frequência de quina. Pega esse nome aí. Vamos para frente. Olha a pergunta. Determine a corrente máxima e a frequência de quina do circuito. Pessoal, tem que somar, não tem? Bora lá. Primeiro eu vou achar essa corrente máxima, que foi VG, que é 1 volt, dividido pelas resistências em série. 5K, 1K mais 4K, 5K. Dividido por 0,2 mA. Pronto, achei a corrente. Agora eu preciso achar a frequência crítica, que é essa divisão, certo? Ele pediu aqui no exercício. O RT vai ser 5K. Então, 100 microfarad, que é o valor dessa capacitância, encontro 0,318 Hz. Isso aqui é a frequência crítica. Agora, para achar a frequência de quina, eu vou multiplicar por 10. Então, deu 3,18 Hz. Simples, né? Portanto, enquanto o gerador mantiver a frequência acima de 3,18 Hz, o capacitor atua como um curto para sinais CA. Perfeito, achamos o número correto. Exemplo, eu falei do gerador de áudio de 20 a 20 kHz. O capacitor funciona como um curto? Sim. Por quê? 3,18 é muito menor que 20 Hz. Beleza, pessoal? Pegando aí, né? Vamos pra frente. Agora vamos falar de capacitor de desvio, ou bypass. Tem muito engenheiro que gosta de usar esse nome, bypass. Observe qual a diferença. A diferença agora, o meu capacitor, ele está em paralelo. E é fácil ver que esses dois caras também estão em paralelo. Certo, pessoal? Então, ele vai ter que desviar. Beleza, porque agora vai desviar. Se conectarmos o capacitor de acoplamento em paralelo, que eu acabei de fazer, com a resistência de carga, ao invés de conectá-lo em série, podemos criar um desvio quando a frequência for suficientemente alta. Desvio. Esse desvio, portanto, a corrente não vai passar pelo RL. Caraca, então é isso mesmo, professor. Desvio significa que a corrente vai fazer com que não vá para a resistência, vá direto para o capacitor. Beleza? Então vamos lá, como é que eu vou calcular isso? Como calcular essa frequência alta? Fácil. Vamos lá. Para determinar o que vem a ser frequência alta, podemos utilizar a Teorema de Thevenin. Pô, lembra disso, pessoal? Teorema de Thevenin é muito simples, muito simples. Enquanto a frequência crítica é previamente já apresentada. Então, olha só. Aqui vamos aplicar um Thevenin, que é o produto pela soma. Simples. Eu falei para vocês no início que estava em paralelo. De fato está. Agora, eu vou pegar essa frequência crítica, multiplicar, dividir, na verdade, 1 pelo 2π RT. Esse RT vai ser calculado por esta equação. Lembrando que a frequência de quina tem que ser 10 vezes maior que a frequência crítica. Quando a frequência do gerador for igual ou maior que esse valor, o capacitor de desvio agirá como um curto. E o ponto A será aterrado ao sinal CA. Ou seja, esse resistor não vai passar corrente por ele. Vai vir pelo capacitor. Então vamos ver o exemplo. Calcular a frequência de quina. Ó, 1K, 4K. Essa é a frequência de quina. É fácil ver, né, pessoal? 800 ohms. Para calcular isso aqui, você precisa RT por 800 e o C por 100 microfarad. Calculo 1,99 Hz. Tem que multiplicar isso por 10, lembra? 19,9 Hz. Ok. Assim o sinal CA fica aterrado. Sinal CA. Lembrando que o terra para CA atua um pouco diferente daquele terra mecânico, no qual o ponto diretamente conectado com o terra. É diferente por quê? Porque vai circular a corrente. Vai dividir a alternada com a contínua. Tá? No terra, para CA, ele é projetado com um capacitor de desvio. Observe que vai ter o desvio aqui da corrente. E somente atua para frequência alta, fazendo com que o circuito opere normalmente para baixas frequências. Só baixas frequências.
Aí eu venho no nosso teorema da superposição dos amplificadores. Olha que circuito bacana, ó. Agora já estamos no nível mais alto, hein, galera? Mas eu acredito que vocês já devem ter visto isso em alguns outros cursos. Dessa mesma forma. Aqui eu tenho ó, um transistor, que provavelmente a gente vai polarizar ele primeiro. Verificar que eu tenho 3 capacitores. Esse C1 é o primeiro capacitor que está por acoplamento. Isso aqui, desvio. Então, olha aqui. Eu tenho um VCC. Opa, o nosso VCC aqui. Tensão de alimentação que estabelece o ponto Q do transistor. Ponto quiescente. VG é a tensão CA do gerador, tensão alternada. O C1 vai ser um capacitor de acoplamento do gerador na base. Opa, lembra aqui, ó. Aqui é coletor, base e aqui é emissor do gerador transistor. O C2, capacitor de acoplamento do coletor na carga, coletor na carga, a carga aqui, ó, RL, lembrando que L de load, que é a carga, né? CE, capacitor de desvio, aqui, ó, ele vai desviar o sinal CA vindo do emissor para o terra, ok? A corrente CC e a corrente CA vão circular por uma superposição de sinais. Então, eu vou ter dentro desse circuito, rodando tudo, tanto CA quanto CC, beleza? Bom, como é que vai ficar esse circuito equivalente em CC e em CA? Para analisar, vamos dividi-lo em 2 partes. Então, primeiro, nós vamos analisar o CC e depois o CA. Como é que vai ser feito isso? Por teorema de superposição. Isso aqui está escrito no nosso livro básico do Malvino, onde você pode colocar os efeitos produzidos por cada fonte funcionando separadamente e depois somar os efeitos individuais para obter o efeito total. Então vamos fazer separadamente. CC, depois faz CA, depois vamos juntar tudo. Simples, né? Vamos lá. E aí eu vou seguir essa análise do circuito por esse caminho. Capacitor estando aberto para CC e em curto para CA. Primeira etapa. Reduzimos a tensão da fonte CA para 0. Opa, beleza. Eu vou considerar que essa fonte CA é 0. Não existe. Dessa forma, vamos abrir os capacitores. Depois de abrir os capacitores, vamos analisar o circuito equivalente CC. Quando você abrir esse capacitor, significa que não vai passar mais corrente por ele. Depois disso, vamos reduzir todas as fontes CC para 0, ou seja, agora a gente vai analisar o CA. Curto-circuitamos os capacitores, deixamos como se fosse um fio. Analisamos o circuito equivalente CA. Beleza, ó. Analisou o CC, analisou o CA. Agora vem o quê? A sétima parte, que some as correntes CC e a corrente CA para obter a corrente total. Show! Depois, some as tensões CC, CA para obter a tensão total em qualquer nó ou em qualquer resistor. Olha, sequência boa, hein? Sequência boa, hein? Vamos lá. De novo. Primeira coisa, CC. Reduz o CA para 0. Mata o CA. Abrimos capacitores. Ficou somente a análise do CC. Depois, volta tudo de novo. Mata o CC. 0. Curto-circuitamos os capacitores. Beleza, vai ficar agora só um bloco para analisar o CA. Depois disso, vou pegar o que eu montei do CC, vou pegar o que eu montei do CA e somar tanto corrente quanto tensão. Bora lá? Vamos para resolver essa parada? Então, para exemplo, vamos pegar este exemplo aqui. Primeiro, vamos analisar o CC. Depois, vamos analisar o CA. Ok? Olha que circuito bonito, hein? Fantástico. Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeira coisa, reduzimos a tensão do CA para 0. Depois, abrimos os capacitores. Depois, analisamos. Vamos lá. Primeira coisa. Está aqui todo o circuito. Ó. CC é esse camarada aqui em cima. Tá? Em 10 volts.
Este é o CA. Então eu vou fazer o quê? Vou zerar esse cara. Então zerou esse cara. No que eu zerei esse cara, eu vou abrir os capacitores. Então esse capacitor, tchau para ele. C2, tchau para C2, tchau para CE. Se aqui está aberto, eu não vou passar mais corrente por aqui. Pelo 600 e pelo esse gerador. Se esse capacitor está aberto, significa que essa carga RL também não vai ser analisada agora. Fechei esse cara, agora eu vou ter a passagem de corrente para cá. Então eu vou ficar somente com esses 4 resistores e o meu transistor e minha fonte. Ficando com essa carga. Pô, legal, né, pessoal? Muito bem. Reduzimos. Agora vamos analisar. Vamos lá. Vamos fazer os cálculos. Primeiro cálculo. Aqui eu de novo, ó. Primeiro cálculo. Inicia-se pela corrente divisor de tensão. Quem é o divisor de tensão? A gente vai pegar esses 2 resistores, R1 e R2. Vamos lá. Ele está sendo alimentado por 10 volts, então para calcular a corrente, 10 volts dividido pela soma de 10 com 2,2K, eu encontro 0,82 mA. Depois, em seguida, a tensão na base. Pô, vamos lá para o lei de Ohm, né? Tensão na base. Aqui está a base. Esse ponto vai ser esta corrente multiplicada por 2,2. Quem é que está aqui na base? O 2,2. Esse R2. Eu encontro 1,8 volts. Próximo passo é obter a tensão no emissor. Tensão no emissor. Cadê a tensão no emissor? Emissor é esse cara. Então, vamos pegar o VE, ó, tensão do emissor, aqui a tensão da base. Lembrando que eu tenho dentro do transistor o VBE. Agora, pessoal, eu tenho certeza que vocês se recordam de qualquer aula que vocês tiveram, em qualquer momento. Um transistor é um semicondutor. Se ele é um semicondutor, ele tem que ter uma propriedade, um elemento chamado silício. Se é o silício, 0,7 volts. Pode ser o germânio também, professor. Caraca, é verdade, pode ser o germânio. O germânio é 0,3, básico. Mas vamos trabalhar com 0,7. Portanto, eu botei aqui 1,8 volts do VB, que você calculou anteriormente, subtraído por 0,7 do nosso semicondutor, o que equivale a 1,1 volt. Bacana. Agora, eu vou achar quem? Essa corrente. Poxa, simples, né, gente? 1,1 volt dividido por 1K. Aqui, ó, o RE é igual a 1K. Pronto, 1,1 mA. Agora, vamos calcular a tensão do coletor. Ó, base, emissor, coletor. Então, vamos trabalhar com esse cara, que vai ser tensão do coletor, VCC, que é a tensão dessa fonte contínua, menos ICRC. Vou pegar aqui, ó, 10 volts do VCC, menos 1,1 mA, que eu vou utilizar a partir desse VE, tá bom? Multiplicado por 3,6 K ohms. Ok, pessoal? Encontro 6,04 volts. Fácil ver. Por último, vamos, como o emissor está acima do potencial do terra, calcular o VCE. VCE, ó, VCE, coletor, emissor. Eu quero este caminho aqui, ó, esse caminho aqui. Para isso, vamos pegar VC, que você calculou aqui em cima, 6,04, subtrair pelo VE, porque o VCE vai do coletor para o emissor. Eu encontro 4,94 volts. E aí? Por enquanto tá tudo bem, né, pessoal? Só lei de Ohm, né? Portanto, vamos ter os seguintes resultados. Resumindo, o VB 1,8 volts, o VE 1,1 volts, o IE 1,1 mA, o VC 6,04 volts e o VCE 4,94 volts. Ó, vou voltar aqui um pouquinho, vou pedir para você fazer o seguinte, dá uma pausa rapidinha e anota no papel todos esses cálculos, beleza? Conseguiu? Show! Vamos para frente.
dá outra pausa, rapidinho, anota tudo isso aí e desenha esse circuito para você acompanhar todo o processo, entendeu? Vamos lá. Exemplo. Por exemplo, o que ele quer? Próximo passo, né? Reduzir o CC para 0. Depois eu vou curto-circuitar os capacitores. Depois eu vou analisar o circuito equivalente CA. Então vamos voltar para o nosso circuito. Tá aqui, ó. Todo ele aqui. O que eu vou fazer? Reduzir todas as fontes CC para 0. Então esse cara vai se tornar 0. Ó, já virou 0, está 1 terra aqui. Com isso eu vou curto-circuitar os capacitores. Isso aqui vai virar simplesmente uma linha. O C4 aqui, ó, virou uma linha. O C5 virou uma linha. E o CE1 virou uma linha. É fácil ver que esse resistor não vai ter efeito, né, gente? Ele vai passar por aqui. Fácil ver. Então vamos lá. Temos isso. Então, observe. Esse 600, esse 10, melhor dizendo, esse 10 e esse 2,2 estão em paralelo. Por quê? Porque ele tem essa ponta vindo para o terra e essa ponta indo para o terra. Então eu posso afirmar que eles estão em paralelo. Assim como esse 3,6 vai para o terra e o 10 ohms, que é esse da URL, está indo para o terra também. Então está em paralelo. Fechou. Professor, cadê esse outro cara aqui? Eu disse para você, cara. Lembra não? Ele ficou em curto. Morreu. Não existe mais esse cara. Tá? Então, esse indivíduo aqui, vamos colocar a canetinha aqui, ó. Esse cara. Porque a corrente só vai existir. Certo? Show! Vamos para frente. Continuando nosso exemplo aqui. Ó, observe. Esse circuito, esses dois caras estão em paralelo. Se eles estão em paralelos, eu posso fazer uma continha bem simples. Devenãozinho, né? E aqui também, devenãozinho. Olha lá, ó, 1,8 e 2,65. Muito simples. Com isso, o meu circuito agora vai ficar com essa cara. 1,8 aqui, ó. Se transformou esses dois caras. 10, 2,2 virou 1,8K. 3,6, 10K virou 2,65K. Pronto. Desta maneira, olha essa frase. A tensão na base deve ser menor de 1 mV. Cadê a base? Lembrando da base. Base, coletor, emissor. Por quê? Pois existe um divisor de tensão dado pelas resistências 600 e 1,8. Olha aqui, ó. Aqui tem um divisor de tensão. Então, essa tensão vai cair um pouco na entrada da base. Beleza, gente? Bom, agora eu vou duplicar. Agora eu vou não. Bom, terminamos aqui todos os nossos processos. O que eu quero que você pense? Aqui um exercíciozinho bem básico. Dá uma pausa. Não, deixa eu falar. Opa. Duplique. Eu quero que você faça esse mesmo exercício duplicando todas as resistências, todas, e fazer esse mesmo exercício. Depois, você duplicar. Vamos fazer um terceiro exercício, que é quadriplicar. Faz esse exercício, veja quais são os resultados, veja se ficou diferente toda a situação, com certeza vai ficar. Faça sua análise e aí comenta aqui. Em seguida, a gente vai para a segunda parte do vídeo, beleza? E vamos montar outros exemplos. A gente vai fazer a operação de pequeno sinal no próximo vídeo. Aguardo vocês, tá? Um abraço a todos. Não esquece de compartilhar, curtir o canal. Um abraço. Valeu!